Bora se reidratar. Gente, bom dia. 4 horas da manhã. Eu vou começar a me arrumar pra correr a minha primeira meia maratona. Vou tomar um iogurte, 0 lactose, isso é muito importante, e uma banana, ou seja, coisas que não vão me dar uma caganeira. Porque as coisas que eu mais tenho medo de acontecer é caganeira e cãibra. E nenhuma das duas coisas vai acontecer, por quê? Porque eu estou me prevenindo. Tipo assim, literalmente, eu estou comendo uma banana e eu estou tomando um iogurte 0 lactose. Então, tipo assim, não vai me dar uma caganeira, porque não estou tomando lactose. E não vai me dar cãibra, porque eu estou comendo banana. Agora que eu pensei o quanto isso é genial da minha parte. Nunca tive cãibra. O meu Pikachu acordou cansado já. Ele me deu 5 horas de recuperação, sendo que eu não fiz nada ontem, né? Quer dizer, a gente andou pra caralho. Mas ele me deu 5 horas de recuperação, porque eu dormi mal. Eu amei. Eu amei, amigo. Ótimo. Vou tomar minha cafeína. Você sabe uma coisa sobre mim? Que eu detesto tomar água em copo de plástico. Pra mim, tipo assim, isso é fazer um grande esforço. Eu sinto um gosto diferente na água. Às vezes o Lucas vinha com um copo de plástico pra me dar água e eu falava assim, não. Pode pegar e colocar no de vidro. E tem que trocar a água. A mesma água não vale. Como você vai prender? Você vai prender ele todo pra trás ou você vai prender ele no meio? Eu não sei, porque eu sou calva quando prende tudo pra trás, mas aí também eu tenho uma falha no meio. Aí eu não sei. Boa prova a cada um de vocês. Vambora, vambora! Bora, bora! Primeiros 21 km da Diva, hein? Sem vista, sem vista. Vamos, Ana! Bora, Ivan! Tem uma câmera lá filmando a gente, ó.
sol encoberto. Que vai fazer o desafio? Bora! 12 anos sem fumar. É isso aí! Isso aí. Caralho, a prova mais linda do mundo. Obrigada. Ô, cadê a sua? Olha quem veio me ver, Dona Fernanda. Eu amo. Amiga, eu amo gravar vídeo no YouTube. Brinde a nossa amiga maratonista. Uhul! Ai, nossa. Tem que tomar um gole? Esse é o chopp mais gostoso que eu já tomei na vida. Bora se reidratar. Nada como uma cerveja pra não dar uma mijaneira, não é? É isso, tá certíssima. Você merece 3 dessa daí, pelo menos. Como você se sente após 21 quilômetros? Cansada, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz por 2 motivos. Eu não me caguei e eu não tive cãibra. Inteira? É, daqui pra baixo eu tô inteira, daqui pra cima eu tô inteira. Eu só tô com dor nessa parte interna, assim, da coxa. Mas tirando isso, eu tô bem. Eu terminei com muita dor na bexiga, mas eu não tava com vontade de fazer xixi. Mas depois que eu fiz xixi, deu um belo de um alívio. Aí eu olhei assim o meu xixi pra ver se meu xixi não tava preto, né? Porque aí eu falei, meu Deus, será que essa dor na bexiga é rabdomiólise? Mas não. E eu estou rouca, porque eu estava com a garganta zoada desde quinta noite. E aí ontem eu ainda peguei vento no Cristo, mas estou bem. E agora a gente vai o quê? Pra praia. Bora. Pra onde vamos agora, Mimosa? Pra praia. Ah lá, ó, os malucos de parapente fazendo propaganda do Rock in Rio. Eu não subo num troço desses. Morro de medo de Deus nos dar de exemplo. Uma meia maratona. Comi muito. Mac! Delícia, maravilha. Batata frita com cheddar e bacon. Amanda, como você está depois de 63 quilômetros em 2 dias? Ai, gente, falando corporalmente,
Meu rosto tá quente pra caralho, porque o sol do Rio de Janeiro é demais. Mas eu tô com uma vontade de comer uma batata frita com cheddar e bacon. Vocês não têm noção, é pra isso que eu corri. Tá com dor? Não, só umas partes que eu não posso falar. E mentalmente? Como você tá? De boa, vamos ver. De boa, vamos ver. De boa. Ai. Não, mas eu indicaria. Quem quiser, é uma experiência incrível. Inclusive, a Ana Lívia, ano que vem, vai fazer 42, gente. Quem vai fazer? Ana Lívia. Eu não tô sabendo disso, não. Bora! Gente, todo mundo... Quem quiser que ela faça, dá o like aí no vídeo. Isso aí. Estamos indo embora. E a É gente casa vai. pros necos. Eu tô com saudade dos meus filhos, mas eu já tô com saudade do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Acabamos de chegar e os nenecos estão doidinhos, matando a saudade da gente. Eu tô, assim, muito cansada. A minha voz foi de arrasta. Eu estou, assim, preocupada. Gente, estou aqui com a minha medalha para contar para vocês como que foi a minha experiência fazendo os meus primeiros 21 quilômetros na Maratona do Rio. Gente, essa medalha, ela é muito especial. Ela tem tanto significado, assim, porque eu não imaginava, quando eu comecei a correr, que eu iria conseguir fazer 21 quilômetros. Eu tenho um histórico aí de 3 cirurgias no tornozelo, de uma fratura que foi muito grave na época, e eu rompi todos os ligamentos do tornozelo. Então, quando eu comecei a correr, em 2023, eu corri ali meus primeiros 5 quilômetros, depois eu corri 10, depois eu fiz a São Silvestre. Mas quando eu comecei a correr, eu tinha muita dificuldade para correr, porque eu sentia dor, sim. Minha cirurgia quando eu comecei a correr, tinha 1 ano que eu tinha feito a última cirurgia. E aí, eu realmente acreditei que eu nunca conseguiria fazer isso aqui. Eu realmente achei que nunca ia rolar. E eu lembro que eu falava que se um dia eu fosse correr uma meia maratona, se um dia eu pudesse correr uma meia maratona, que teria que ser a meia maratona na Maratona do Rio. Então, foi realmente a realização de um sonho, sabe? E eu queria muito que a Ju estivesse lá, porque, pra quem não sabe, a Ju foi a minha maior incentivadora na corrida. Tô deixando aqui uma foto com ela. A Ju corre por influência da mãe dela. A mãe da Ju é maratonista, a Andreia, maravilhosa, é uma diva, assim, é incrível acompanhar a Andreia e as maluquices que ela faz. E aí, quando eu me vi tendo esse desejo de correr uma meia maratona, eu comecei realmente a acreditar que poderia dar certo quando eu consegui correr 15 quilômetros pela primeira vez, e aí eu já não sentia mais dor para correr, enfim. E aí eu falei, bom, eu tenho que fazer isso, mas com responsabilidade, porque eu realmente não consigo banalizar a ideia de correr 21 quilômetros. 21 quilômetros, gente, é muita coisa. É bizarro, assim. Eu sou uma corredora lenta, entre aspas, né? Eu corro num ritmo normal para uma mulher, né? Eu corro dentro da média esperada para uma mulher, na minha idade, enfim. E eu passei 2 horas e 20 e poucos minutos correndo, sem parar. Tipo assim, eu não caminhei. Foram mais de 2 horas correndo, sem parar. E a corrida, pra mim, ela tá muito relacionada com essa superação, assim, né? Deu em um momento da vida achar que eu não conseguiria andar sem sequelas por conta do meu acidente, de que eu teria dificuldade para andar e que eu precisaria de acessibilidade, enfim, e de repente eu tô correndo 21 quilômetros na cidade mais linda do mundo. Porque, assim, eu sou paulista, mas realmente não existe nada igual ao Rio de Janeiro. Foi a prova mais linda da minha vida. E eu vou contar aqui pra vocês, com todos os detalhes, como foi.
No sábado, eu acordei às 4 da manhã. Eu me arrumei, a Letícia fez o meu penteadinho, como vocês viram aí no vídeo. E eu tomei minha cafeína, eu tomei iogurte, 0 lactose e comi uma banana, porque assim, é um café da manhã que eu tava super acostumada a comer quando eu ia fazer treinos longos, então eu falei, bom, eu vou fazer o que eu sempre faço, eu optei por não comer pão, teve época que eu comia pão com doce de leite para treino, mas eu sentia que o pão pesava muito e eu ficava me sentindo muito pesada, então eu optei pelo iogurte 0 lactose e pela banana. E eu levei, acho que 6 bananinhas e um gel com cafeína. E aí eu tomei uma cápsula de cafeína de 200mg antes de sair de casa. E eu esqueci de tomar o meu nitrato. Faz pouco tempo que eu tô consumindo nitrato e eu realmente sinto diferença quando eu consumo nitrato. E eu acabei esquecendo, quando eu lembrei eu já estava no metrô e eu não quis voltar. E aí a gente foi até a largada, minha largada era 6h25, a gente chegou super cedo lá, acho que a gente chegou, não era nem 6 horas da manhã ainda, a gente pegou o metrô, era umas 5h15, e eu estava hospedada na Cinelândia, e a largada era no Jardim de Alá, mas a minha onda estava mais para trás, então eu desci na estação Antero de Quental. E aí, chegando lá, eu achei melhor, por via das dúvidas, ir ao banheiro, porque para quem corre sabe que é terrível correr com a sensação de bexiga cheia. E aí eu falei, bom, como eu tomei água agora de manhã, enfim, acho que é melhor eu fazer xixi antes de começar a correr. Eu não quero parar no meio do caminho, enfim. Só que o que aconteceu? Como a gente estava na largada das 6h25, aonde era a nossa baia, tava uma fila enorme no banheiro, que a gente demorou assim uns 30, 40 minutos para conseguir chegar na nossa vez. E aí, quando a gente entrou para nossa baia, depois que a gente usou o banheiro, a gente percebeu que os banheiros das largadas anteriores estava completamente vazio, ou seja, é uma estratégia você ir para o banheiro mais para frente ou você descer na estação mesmo e ir caminhando para sua baia, enfim, não sei. Porque realmente o banheiro estava vazio, não tinha ninguém, mas onde nós estávamos estava muito cheio e demorou bastante a fila. E aí acabei ficando ali nervosa por conta da demora para usar o banheiro, enfim, mas deu tudo certo. E aí nós largamos em Ipanema, e assim, já tinha amanhecido, né, mas a gente chegou lá, ainda estava um pouco escuro, estava amanhecendo, um céu, assim, lindíssimo, e aí você olhava para trás, assim, você via o Morro Dois Irmãos, e o laranja, assim, do céu, muito lindo, gente. É realmente uma prova belíssima. E aí nós largamos, e logo que a gente largou, quando estava chegando em Copacabana, acho que tinha uns 3 quilômetros que tinha começado a prova, o meu fone caiu, porque calor, né, eu comecei a ficar muito suada, e o meu fone escorregou e caiu, e aí eu peguei assim, e aí eu falei, bom, eu não vou correr de fone, eu tinha preparado uma playlist, enfim, falei, não vou correr de fone porque não vou ficar brigando por 21 quilômetros com esse fone escorregando da minha orelha, né? Daí guardei o fone e fui sem fone. Logo que a gente chegou no metrô, a gente encontrou um amigo da Amanda, e o Ivan, e ele correu a prova inteira comigo. Eu contei pra ele que seria a minha primeira meia maratona, e aí a gente tinha combinado de os 3 juntos, eu, ele e a Amanda, mas a Amanda acabou se perdendo da gente, ela foi fazer uma graça, um vídeo lá, e aí a gente se perdeu da Amanda, mas o Ivan não me abandonou. Ele foi comigo e foi muito importante ter o Ivan comigo, porque eu sei que em alguns momentos eu com certeza teria parado e ele não me deixou parar. A gente diminuiu o ritmo em alguns momentos, mas ele simplesmente não deixou eu parar. E aí a gente seguiu, né? Então a gente passou pelos túneis, foi assim muito legal. Aí você passa o primeiro túnel, que era aquele da Adidas, que tinha toda a decoração, e depois do túnel da Adidas tinha mais um túnel, e quando você saía desse túnel, você chegava em Botafogo, bem onde tem o clube do Botafogo. E aí você chegando ali em Botafogo, você consegue ver o Pão de Açúcar lindíssimo, só que tava um pouco encoberto, porque o tempo tava um pouco esquisito, né? Tava meio nublado. Só que o que acontece? Quando a gente chega
lá em Botafogo tem um zigue-zague. E aí você vai e você vê as pessoas voltando. Só que quando você tá indo, você não tem noção até onde você tem que ir. E aquilo foi me dando um pouco de desespero. E aí eu fui indo. Acho que vai e volta, assim, vai 1 quilômetro, volta outro quilômetro e vai outro quilômetro. Acho que só ali dá uns 3 quilômetros. E aí eu fui, minha cabeça, assim, pesando já naquele zigue-zague, começou a vir um cansaço. Tinha Gatorade, tomei o Gatorade. Aí, quando a gente foi fazer a primeira volta do zigue-zague, aí, gente, eu vi o Cristo. E é a coisa mais linda, assim. Tem essas imagens aí do Cristo. Eu gravei o Cristo. E aí eu vi o Cristo e eu fiquei tipo, caraca, essa é a prova mais linda da minha vida. E foi realmente a prova mais linda da minha vida. E aí, quando eu tava pra fazer de novo mais uma volta e seguir depois pro aterro do Flamengo, eu encontrei meu marido, minha melhor amiga, que estava lá com um grupo torcendo. E aí, eu dei um beijo no meu marido, minha melhor amiga veio, começou a correr comigo, correu um pouquinho comigo, tadinha. Ela ainda, na hora de voltar, a bichinha caiu, ralou o joelho. E aí, ter visto eles me deu um gás absurdo. E aí, eu segui adiante, e aí quando você chega no aterro do Flamengo, já começa a ter bastante torcida, conforme você vai chegando ali próximo à Marina da Glória, e aí chegando no quilômetro 18, a gente consegue ver o pórtico da chegada do outro lado. E aí aquilo pesou muito pra mim, porque minha quilometragem máxima que eu fiz foi 18 quilômetros, isso contando meu aquecimento e meu desaquecimento. Então, quando chegou no quilômetro 18, eu pensei, daqui pra frente eu não conheço. Apesar de faltar só 3 quilômetros, isso pra mim é novidade. E aí eu acho que isso me assustou um pouco. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou seguir firme, enfim. E aí eu fui desacelerando, porque eu tava perdendo as forças já. Então acho que se eu tivesse tomado nitrato chegando na largada, ele teria me ajudado muito, e eu não tomei. E talvez se eu tivesse consumido mais uma bananinha, também teria feito diferença, assim, nessa reta final, não sei. Vou testar agora pra Especite, mas eu segui. E aí tem uma partezinha que pega um pedacinho do centro ali, quando você dá a volta, né, esses 3 quilômetros para chegar do outro lado na Marina da Glória. E aí eu falei pro Ivan, Ivan, eu tô muito cansada, minhas pernas estão muito pesadas. E ele falou assim, a gente não vai parar, a gente vai diminuir um pouco o ritmo e eu vou conversar com você para te distrair. E aí ele foi me contando a história dele, de que ele já está há 12 anos sem fumar e que ele trocou o cigarro pelo esporte. Ele tem uma história muito bacana, e a gente foi conversando, e aí depois eu contei a minha história para ele, das minhas cirurgias, tudo que aconteceu comigo, a virada que a minha vida deu. E aí quando eu vi, a gente já tava chegando, aí eu vi a placa, assim, dos 21 quilômetros, e aí ele olhou para mim e ele falou assim, Ana, você é meia maratonista, e ele pegou na minha mão e a gente deu um sprint final e passou pelo pórtico da chegada. E aí, quando eu parei de correr, gente, eu senti tanta dor na bexiga, uma dor absurda na bexiga, que eu não conseguia ficar reta, assim. O que eu acho que aconteceu? Pela adrenalina, eu acabei não sentindo vontade de fazer xixi no meio do caminho, e eu fiquei segurando, mas eu não senti a vontade. E aí eu acho que a minha bexiga estava muito cheia, eu fiquei com muita dor. E minhas pernas começaram a doer muito assim que eu parei. Então foi muito bom estar com o Ivan e ele não ter deixado eu parar. Porque talvez se eu tivesse parado, sei lá, no quilômetro 18 para caminhar, eu não teria conseguido terminar a prova. Porque assim que eu parei, todas as dores vieram, né? E aí eu passei pela chegada, peguei medalha, água, enfim. E aí a gente foi pra arena lá, que tinha na Marina da Glória. Aí eu peguei Gatorade, peguei lanche, enfim, comi e tal. E foi isso. Então foi uma experiência muito incrível. A estrutura da prova é realmente sensacional. Tem muita torcida na rua. E os 21 quilômetros é onde tem o maior número de inscritos. Então, assim,
quem vai correr 21 quilômetros na Maratona do Rio tem que saber que vai encontrar muitas filas. Fila para tirar foto lá no número dos 21 quilômetros, fila para retirar o kit. A gente não teve problema nenhum na retirada do kit, estava bem vazio, assim, quando a gente chegou para retirar. E foi tudo absolutamente tranquilo e organizado em relação a esse processo da arena, enfim. O pós-prova também muito animado, tava tendo show, mas como eu tava com muita dor na bexiga, eu acabei ficando sentada lá e depois de lá a gente foi almoçar. E foi isso, gente, essa foi a minha experiência fazendo a minha primeira meia maratona. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco de todo esse percurso e realmente, assim, foi muito importante para mim ter feito isso. A corrida, ela mudou completamente a minha relação com o meu corpo, com a minha autoestima, com a minha cabeça, no sentido de ser mais resiliente, sabe? Porque quando eu preciso encarar uma coisa difícil, eu lembro que o meu corpo é capaz de fazer coisas extraordinárias, como correr 21 quilômetros sem parar. E aí eu falo, não, eu sou capaz de fazer isso sim. E eu tava com muito medo de encarar esse ciclo conciliando com os estudos pro mestrado, né? Eu fiz 2 disciplinas esse semestre e foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, assim. Eu até conversei com a minha psicóloga sobre isso, sobre o medo que eu tava sentindo antes de encarar tudo isso e de como foi muito melhor do que eu esperava. Então, fica a lição para mim também de não ter medo, assim, e de coração aberto para as experiências, porque o resultado pode ser muito melhor do que eu espero, assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog da viagem, um pouco aí de como foi a minha prova e que possam vir outras provas e assim, eu queria muito estar no Rio de Janeiro no ano que vem de novo. Não sei se vai dar, mas queria muito, porque é realmente uma prova linda e que eu recomendo muito a experiência. E não importa se você não quer correr 21 quilômetros, se você não quer correr 42 quilômetros, vá para a prova de 5, vá para a prova de 10, porque é uma experiência única. Não existe nenhuma prova que bata a Maratona do Rio, esse evento incrível. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vlogs. Beijos!